boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, gente, todo mundo tranquilo e favorável nessa sexta maravilhosa aqui em Teresina? Tá chovendo, como é que tá por aí, hein? Diz aí pra mim, hoje tá nublado, um gostinho assim de inverno chegando, só maravilha, hein? Só maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai iniciar um conteúdo por nome de Present Perfect Continuous. Eu sei que é um nome enorme, mas calma. Se preocupa não que a gente chega lá e vamos devagarinho para que não fique nenhuma dúvida, nenhum questionamento. E é claro, se você tiver sua dúvida, se você tiver seu questionamento, manda aí pra gente. Estamos aqui realmente para isso. Estamos aqui para tirar essas dúvidas, deixar você, é claro, sem nenhum questionamento. E o que estiver a nosso alcance, pode ter certeza que a gente vai atrás, a gente procura esse conhecimento sempre. Muito boa noite, pessoal que nos acompanha. Novo Santo Antônio, pessoal em São Francisco do Piauí. Sejam muito bem-vindos. E vamos que vamos começar nosso encontro de hoje. Nosso encontro está pegando fogo, nosso primeiro encontro aqui de novembro, hein, galerinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossos encontros nas quartas e sextas estão marcadinhos, tá bem? Sou o professor de inglês aqui de vocês já me conhecem. E aí, galerinha, nosso conteúdo é esse aqui, ó. É o presente perfeito contínuo. Olha só, present perfect continuous. Eita, professor, são 3 nomes, como é que vai ser isso aí? Não se preocupe, não. A gente vai devagarinho e eu quero mostrar para vocês a diferença entre o presente perfeito e o presente perfeito contínuo, tá bom? Isso aí é uma das nossas missões para o encontro de hoje, fazer essa diferenciação. Vamos lá, então? Let's do it! Olha só. Nosso objeto do conhecimento, então, nosso conteúdo é esse. Presente perfeito contínuo. Eu vou dar logo a dica para vocês. A dica é, quando você for fazer essa análise do tempo verbal, você começa de trás para frente. Então, primeiro você vai procurar o que é que significa esse contínuo. Em seguida, você vai entender, vai procurar o que é esse perfeito. Para aí sim você verificar esse presente. Está no presente, está no passado, está no futuro. Tá ok? Então, essa é a sequência. Você vai fazer de trás para frente. Quando eu chegar nos exemplos, eu mostro para vocês com mais detalhe, tá bom? Não se preocupe não. Professor, e quanto ao nosso objetivo? Qual é o objetivo do encontro de hoje? Nosso objetivo, então, é de compreender os usos, para que serve, e as funcionalidades. Qual é a função do presente perfeito contínuo desse tempo verbal e de sua estrutura gramatical também? É importante a gente perceber como é que se estrutura gramaticalmente esse tempo verbal. E é claro, vamos aplicar isso, né, gente? Vamos aplicar de maneira que a gente vai hoje, então, fazer leitura e interpretação de textos e resolver questões. Isso é essencial para as nossas aulas, não é isso, gente? E a participação de vocês, é claro, é importantíssima. A participação de vocês é vital nesse processo, não é mesmo, gente? Quanto mais vocês participarem, quanto mais vocês interagirem, melhor, tá, gente? Podem ficar à vontade, fazerem perguntas, participar, responder às atividades. Vocês já sabem, né? É sempre muito importante. E a partir daí, a gente vai observar a habilidade que a gente vai utilizar no encontro de hoje, que é de compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos a partir de diferentes linguagens, para fazer, então, escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Então, a gente vai fazer essa análise aí a partir de tudo isso. Galerinha, vamos começar, então, falando do presente perfeito contínuo. Olha só. O present perfect continuous, ou também conhecido como progressive, professor, contínuo e progressivo é a mesma coisa em inglês? É a mesma coisa, tá bom? Então, se você encontrar contínuo e progressivo, você já sabe. É a mesma coisa, tá bom? Então, pode ser presente perfeito contínuo ou presente perfeito progressivo. Mesma coisa, não tem diferença. Esse daí, galerinha, vai ser o tempo verbal em inglês que vai ser utilizado para expressar ações que são contínuas a partir de um ponto no passado até chegar no presente. E, professor, como assim? Começou, então, no ponto no passado e até hoje isso acontece exatamente. Então, você pode dizer assim, olha, I've been dancing. Eu estive dançando por 2 horas. Professor, então quer dizer que eu estava dançando
Comecei há 2 horas atrás e aí agora, nesse exato momento, eu continuo dançando. Então você percebe que é uma atividade contínua, por isso que eu estou falando que não parou, não teve nenhum segundo para parar, não parou. É uma ação que é presente porque está acontecendo agora, que a gente chama de tempo composto ou tempo perfeito, porque você vai encontrar mais de um verbo. Tá bom, gente? Na hora de estruturar a gramática. Em outras palavras, o tempo presente perfeito contínuo, ele vai falar de ações inacabadas. Tá ok, gente? Vou sublinhar aqui, ó. Inacabadas. Ações inacabadas. Isto é, ações que não finalizaram ainda ou que terminaram há pouquíssimo tempo. Então, essa é a premissa básica. É o uso básico do presente perfeito contínuo. É aquela ação que não terminou ainda, que continua durante um certo tempo e ainda não finalizou. Agora que eu estou falando, naquele exato momento de fala, ainda continua acontecendo. Então, professor, eu posso dizer que eu tenho assistido aulas no canal Educação desde as 6h30. Você já parou? Ainda não, né? Continua assistindo a aula, então você vai usar o presente perfeito contínuo. Por quê? Porque você iniciou esse processo de assistir aulas, de aprendizagem, às 6h30 da noite. E continua, não parou. Então você vai usar o presente perfeito contínuo. Porque não teve ainda um final, não teve uma finalização nessa ação. Então você usa o presente perfeito contínuo. Ah, professor, eu tenho estudado inglês já faz mais de 10 anos. Se você utiliza o presente perfeito contínuo, o que você quer dizer com isso? Que você não parou. Você começou há 10 anos atrás e que agora, no presente, você continua estudando. E eu chamo isso de ação contínua, ação progressiva. Não teve um período de pausa. Não teve uma finalização. Não teve. Você continua fazendo isso há mais de 10 anos. Tá ok? Então, por isso que a gente chama esse tempo de presente perfeito contínuo. Vou colocar aqui, então, um exemplo. Ó. I've been... Opa, deixa eu ajeitar aqui para ninguém ter dúvida depois. Hein? Aqui é um N, tá, galerinha? I've been studying for 10 years. Olha aí. 10 years. Foi o exemplo que eu dei agora há pouco. Então, eu estive estudando há 10 anos. Durante 10 anos. Professor, aqui eu consigo perceber que eu tenho 3 palavras, ó. Presente, perfeito, contínuo. São 3 palavras, eu já vou logo dar o bizu para vocês. 3 palavras, 3 verbos. Ok? Então, na tua frase, tu vai ter que encontrar 3 verbos. Vamos ver se vocês encontram os 3 verbos? Professor, aqui primeira palavrinha aqui é o I, é o meu sujeito. Sou eu. Perfeito. Depois do sujeito, gente, é verbo, né? Não tem outra coisa, é verbo. Tá aqui, ó. Meu primeiro verbo, ó. Meu primeiro verbo. Vou colocar aqui verbo. Professor, esse apóstrofo VE, o que é isso? Isso aqui, gente, é o verbo auxiliar. É o verbo have. Beleza? É meu verbo auxiliar. Professor, esse verbo, ele é verbo auxiliar em que tempo? Ou melhor, em que aspecto? Ele é auxiliar dos tempos perfeitos. Ele é um auxiliar dos tempos perfeitos. Está aí, ó. Só se faz tempo perfeito utilizando have. Tudo bem? Tranquilo e favorável? Esse é o meu primeiro verbo. Vamos para o segundo verbo? Continua, ó. Been, esse aqui é o meu segundo verbo. Galerinha, se a gente pensar em verbos como verbos principais ou auxiliares, só dá para ter um principal. O resto do mundo é auxiliar. Olha a dica que eu vou dar para vocês, hein? Dica de ouro, hein? Dica de ouro. Verbo principal é aquele que expressa ação. Verbo principal não vai expressar outra coisa. Verbo principal é ação, é estado, é fenômeno da natureza. Mas a dica melhor do que essa é aquela dica que diz assim, ó, professor, o verbo principal vem onde? Vem por último. O principal vem por último. O principal, que é mais importante, está lá no final. Então aqui, ó, o verbo número 3 é verbo principal. Professor, então, se o meu último verbo é principal, o primeiro e o segundo, ambos são auxiliares. Perfeito. E aí você vai observar uma coisa. O seu segundo verbo auxiliar, no tempo presente, perfeito, contínuo,
obrigatoriamente vai ser esse. Ele não vai sofrer nenhuma alteração. Ele vai ser esse. Sempre, sempre, para todo sempre. Ele vai ser been. Professor, e que tempo e que verbo é esse? Que verbo é esse? Eu vou primeiro para o principal para depois voltar para ele. Perceba que o seu verbo principal, ele está com ing. Todo mundo visualiza isso? O verbo principal finaliza com ing. Por que, professor, que esse verbo principal está finalizando com ing? O que aconteceu? Porque é contínuo. Então, professor, quer dizer que se eu encontrar um tempo verbal que me diga assim, contínuo, eu já posso entender, eu já posso fazer aqui na minha cabecinha que esse contínuo significa ing. Exatamente. Ele significa ing. Então, seu verbo principal, obrigatoriamente, vai vir com ing. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe, professor? O detalhe é, verbo com ing necessita, precisa de um apoio. Que apoio é esse? Esse apoio é o verbo to be. Obrigatoriamente. Todo verbo com ing precisa de um verbo to be, dando suporte. Professor, e que verbo to be vai ser esse? Olha o tempo, não é perfeito? Não é perfeito? Pois muito bem, esse verbo to be vai vir perfeito. Ele vai vir, como a gente chama, no particípio passado. Que particípio passado é esse, professor? Do verbo to be? Só tem um. Do verbo to be é esse aqui, ó. Been. Então tá aí. Ele é obrigatório. Então, professor, já estou de olho aqui na estrutura, hein? Se a gente pensar de trás para frente, é contínuo. Então, obrigatoriamente tem que ter ing no final. Maravilha. Se ele tem ing, certamente ele precisa de um verbo to be de apoio. Eu também posso chamar esse verbo, então, de verbo auxiliar. E em seguida, ou melhor, antes disso, né? Anterior a ele, eu vou ter o primeiro verbo to be. Ou melhor, o primeiro verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar só vai ter duas possibilidades. Ou ele vai ser have, ou ele vai ser has. Mas eu chego já lá, tá bom? Ou ele vai ser have, ou ele vai ser has. Então a estrutura vai ser essa. Have ou has, porque meu tempo ele é presente. Been, porque ele é perfeito e ele precisa de um verbo to be de apoio. E ele é contínuo, então ele precisa de um ing para poder finalizar a sua ideia de progressão, de processo. Tudo bem? Então tá aí o meu exemplo. I've been studying for 10 years. Professor, e esse restante aqui? For 10 years. O que é isso aqui? O que é isso daqui? Isso daqui, minha gente, é o que a gente chama de complemento. Professor, e esse complemento, ele é um complemento de quê? Complemento, você entende, né? Complemento pode ser um complemento de lugar, pode ser um complemento de meio, pode ser um complemento de instrumento, pode ser um complemento de tempo. Tá aí, ó, um exemplo de complemento de tempo. 10 anos, né, galerinha? 10 anos. E você percebe, mais uma vez, que esse for, por 10 anos, ele está dizendo assim, ó, começou 10 anos atrás e não finalizou ainda. Continua até agora. É uma ação que iniciou lá atrás e ainda agora está acontecendo. Tá ok? Então você usa essa noção de processo. Tá bom? É o processo que está acontecendo e que demora bastante e que ainda não foi finalizado. Tá bom? Maravilha. Então, gente, deu para ter aqui uma primeira noção sobre esse presente perfeito, contínuo? Então, galerinha, aqui eu trouxe a estrutura, olha só. Primeiramente, você vai ter o verbo have, que vai ser, olha só, have ou has. Professor, e aí agora complicou. Porque vão ter duas opções. Qual delas eu vou utilizar? Depende da tua frase. Como assim depende, professor? Depende. Se você pensa nas pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira pessoas, no singular e no plural, você vai ter que adequar o verbo have para essas pessoas. Então você tem, por exemplo, o verbo has. Esse verbo has, eu vou começar por ele, e o restante fica tudo com have. Mais fácil, né? Então, se eu tiver terceira pessoa do singular, professor, quem é a terceira pessoa do singular? A terceira pessoa do singular em inglês, eu vou ter he, eu vou ter she ou it. Só são essas três, tá bom? Só são essas três. Professor, explica um pouquinho melhor sobre essas três. Explico. He é ele, sujeito do sexo masculino. Gênero masculino. She, sujeito feminino. Sexo feminino. Gênero feminino. Já o it, esse daqui não. Esse daqui é o que a gente chama de gênero neutro. Professor, em inglês, existe gênero neutro? Existe.
Por que eu vou chamar esse gênero de gênero neutro? É aquele que eu não tenho como afirmar que é masculino ou feminino. Por quê? Porque não é pessoa. Então anota aí, esse gênero neutro é a mesma coisa que não pessoa. Professor, como assim não pessoa? Explica pra gente. Explico. Por exemplo, um livro. Livro é pessoa, minha gente? Livro não é pessoa. Se livro não é pessoa, você usa o pronome neutro. Então você usa it. Se você pensa em algo abstrato, por exemplo, como felicidade. Felicidade é pessoa? Felicidade não é pessoa. Então você usa it. Você usa um pronome neutro. Porque você não tem como dizer se é ele ou se é ela. Se é masculino ou se é feminino. Não dá pra dizer. Em inglês, você usa neutro. Tá bom? Professor, em português, como é que a gente faz? Em português não tem neutro não, né, gente? Em português, a gente só tem masculino e feminino. Então, quando eu falo felicidade, você entende como a felicidade. Então, quando você coloca o artigo definido, a felicidade, você já está mostrando para a gente que está na forma feminina, tá ok? No gênero feminino. Costuma-se dizer, mais ou menos, que a letra A no final das palavras determina que é feminino. Mas isso nem sempre é verdade, tá bom? Nem sempre é verdade. Se você pensa, por exemplo, na palavra problema, problema termina com A. E problema não é feminino, é o problema e não a problema. Mas isso aí fica para uma outra discussão em uma outra aula. O que importa para a gente é saber que he, she ou it, terceira pessoas do singular, masculino, feminino e neutro, você vai usar qual verbo auxiliar? Vai utilizar o verbo has. Tudo bem, gente? Esse é o nosso auxiliar para tempos perfeitos. Professor, e quando é que eu vou usar, então, have para todos os outros? Então, have, você vai utilizar quando estiver tratando, por exemplo, de primeira pessoa do singular, I, segunda pessoas, tanto do singular quanto do plural, you, e terceira pessoa do plural, they, e ainda primeira pessoa do plural, we. Tá bom, gente? Então, no que sobrar todos os outros, aí você vai utilizar have. Primeira do plural e do singular, segunda do singular e do plural, e terceira do plural. A terceira do singular, he, she, it, você vai utilizar has. Beleza, gente? Esse vai estar no presente simples, tá? Aí, ó, have ou has. Belezinha? Só são essas as duas possibilidades. Em seguida, você vai encontrar o verbo to be, e esse verbo to be vai estar no presente perfeito. Já vimos isso. Esse verbo to be, ele vai aparecer assim, ó. Ele vai aparecer assim, ó. Ben. Professor, e a pronúncia é essa? É essa mesmo. Ben. Tá ok, gente? Ben. Beleza? E o teu verbo principal vai aparecer no gerúndio. Vai aparecer com ing. Tá ok? Que a gente vai chamar de contínuo. Esse vai ser o teu verbo principal. Tá bom? Deixa eu colocar aqui então um exemplo, ó. She's been reading literature. O professor Luiz Romero acabou de sair daqui. Deu não uma aula somente, mas um show. E aí eu vou falar um pouquinho de literatura. Tá aí, ó. Olha aqui o exemplo. She's been reading literature. Professor, já entendi que literatura está ali no final. E quem é o meu sujeito? O sujeito é ela. Perceba, o sujeito é ela. Tá aqui meu sujeito. Galerinha, depois de sujeito vai vir o quê? Verbo, não tem jeito. Lembra da tua sequência, ó. SV, ó, sujeito, verbo e objeto. Esse objeto pode existir, pode não existir. Pode ser só um complemento. Mas aqui a gente vai ter um objeto. Esse apóstrofo S, então, galerinha, é o quê? Quem é essa apóstrofe S no jogo do bicho? É meu primeiro verbo. Aqui, ó, é meu verbo número 1. Nesse caso, é meu verbo auxiliar. Have ou has, professor? Has. Meu primeiro verbo é o has. Tá aí por isso, ó, o Szinho, ó, apóstrofe S, eu chamo isso de forma contraída, tá ok? É a forma contrata, eu diminuí. Olha só, has, diminuí, ficou apóstrofe S. E meu segundo verbo? Meu segundo verbo tá aqui, ó. Esse é meu verbo número 2. Esse é o verbo been. E ele vai estar aqui sempre. Esse verbo been, ele não vai ser alterado. Por quê? Eu estou trabalhando no present perfect continuous. Então esse been já faz parte. Nunca vai ser diferente. E por fim, meu verbo principal é aquele verbo que expressa
a ação, meu verbo número 3, que eu vou chamar ele de principal. Esse vem obrigatoriamente no ing. Eu posso chamar de gerúndio, como está aqui já no slide, ou de particípio presente. Tá ok? É a mesma coisa. Tá aí com ing. Então, meu verbo é o verbo ler. Tá aí, ó. Reading. Lendo. Então, eu tenho lido literatura. Tá aí, ó. Literatura é o meu objeto. Quem lê, lê alguma coisa. Então, eu tenho lido literatura. Vamos pensar um pouquinho? Como é que cai na prova, uma questão como essa, a partir de um exemplo como esse? Cai mais ou menos assim, ó. Vem um exemplo desse, retirado de um texto, retirado de uma história em quadrinhos, de uma música, do que for. E aí a pergunta vem para você assim, ó. A partir desta frase e de seu tempo verbal, o que nós podemos implicar? O que nós podemos compreender a partir disso? Letra A, que essa ação não acontece mais? Letra B, que essa ação é um hábito, está acontecendo sempre? Letra C, que é uma ação que iniciou no passado e não finalizou ainda. Perceba que a resposta é essa última. Aconteceu no passado, que a pessoa começou a ler literatura e ainda não finalizou. É uma ação inacabada. A pessoa agora continua lendo sobre literatura. Perceba que ler literatura é um processo. Não tem como você ler literatura e acabou. Não, isso existe. Você precisa de um tempo estudando, lendo, refletindo, relendo. Tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário. Então você consegue perceber a noção de continuidade, de contínuo, de progressivo. Tá ok, gente? Maravilha? Até aqui, galerinha. Alguma dúvida? Perguntas? Pergunte. Não guarde a dúvida para você. Perguntar é sempre necessário e a gente vai responder sempre que puder. Professor, e aí quando a gente estiver trabalhando com as formas? Formas? Isso. Forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. Vamos por partes. A primeira delas é a forma afirmativa. Se eu for afirmar alguma coisa para você, para construir essas frases afirmativas, a sequência eu já dei, né? A sequência é essa. Você vai utilizar o seu sujeito, olha aí, ó, he. Você vai utilizar os 3 verbos, como eu já mostrei para vocês. Has been working, tá aí, ó, 3 verbos. O restante é complemento. Então, professor, quer dizer que aqui, ó, ele tem estado a trabalhar. Nossa, que tradução complicada. Por que a tradução foi feita assim, gente? A tradução foi feita assim porque tem 3 verbos. Então, foram utilizados 3 verbos também. Foram utilizados 3 verbos também. Mas não necessariamente. Eu acho que uma tradução melhor, uma tradução mais, digamos que, bem elaborada, poderia ser assim. Ele trabalhou o dia todo. Ele tem trabalhado o dia todo. Professor, o que quer dizer com isso? Perceba de novo, aqui na estrutura. Ó. Primeira coisa que você tem é o seu sujeito. É o seu sujeito. Quem é o sujeito é ele. Não sei quem é ele não, mas é ele. 3 verbos. O primeiro deles é o verbo has. Tá aqui, ó. É o teu verbo 1. Teu verbo primeiro. Esse verbo has, ele indica o quê? Que o teu tempo ele é um tempo presente. Logo em seguida, tu tem aí o verbo been. Esse é o teu verbo de número 2. E diz o quê? É o verbo to be para tempos perfeitos. E o teu terceiro verbo, perceba, o seu terceiro verbo é o verbo work. Professor, mas aqui não apareceu work, não. Apareceu foi working. Com ING, justamente. Aí, ó. Esse aqui é o teu verbo principal. Não sei por que eu estou chamando ele de principal. Eu estou chamando ele de principal porque ele é o verbo de ação. É o verbo que te dá o conteúdo. O que ele está fazendo? O que ele está performando? Ele está trabalhando, olha aí, ó. Working. Beleza? Professor, e o restante aqui é o quê? Complemento. Esse complemento aqui é um complemento. Eu vou chamar ele de adjunto de tempo. Por quê? Porque é o dia todo. Quer dizer, professor, que agora. Que horas são? Deixa eu ver aqui. 7h40 da noite. Nesta frase, he has been working all day. Se ela for dita agora, nesse minuto, a pessoa começou a trabalhar e não parou ainda. Trabalhou o dia inteiro. Agora. 7h40 da noite. A pessoa já terminou de trabalhar? Não. Ainda não.
O presente perfeito contínuo é uma ação que iniciou no passado e ainda não finalizou. Ainda não chegou a uma conclusão. Tá ok? Isso é presente perfeito contínuo, tá bom? Professor, e aqui esse complemento de tempo all day, o dia todo? Pois é, o dia todo é para dar a noção de quando iniciou e que ainda não finalizou. Costuma sempre aparecer no presente perfeito contínuo. Tá bom, gente? Presente perfeito contínuo costuma aparecer o complemento lá no final. E esse complemento costuma ser um complemento de tempo. Para te informar assim, ó, começou nesse dia, mas se arrasta até o presente. Ainda não chegou a uma finalização, ainda não chegou a uma conclusão. Então é uma ação inacabada. É um processo que não finalizou ainda, que ainda está acontecendo. Tá ok, gente? Maravilha, hein? Maravilha. Professor, e se eu tiver na forma negativa? Pois é, galerinha, quando a gente pensa em forma negativa, o que é que passa na cabecinha da gente? É a primeira coisa que vem na cabeça da gente com forma negativa. Not. Não é mesmo, galera? Forma negativa precisa da palavra não. Em inglês a gente vai usar o not. Aí, ó. Not. Forma negativa. Maravilha. Para a forma negativa, galerinha, você vai acrescentar esse not junto do verbo have. Ih, professor. Como é que vai ficar então? Você então vai ter duas possibilidades. Você vai ter então, ó. Você vai ter então. Opa. Você vai ter então have mais not. Ou você vai ter has mais not. E aí, professor, você pode simplesmente deixar como tá, na forminha inteira, ou você pode juntar, você pode contrair. É possível? É possível. Você pode então usar assim, ó. Haven't. Olha só, haven't. Ou você pode utilizar a expressãozinha hasn't. Tá bem? Então, have not, haven't. Has not, hasn't. Tudo bem, gente? Have not, haven't. Has not, hasn't. Beleza? Professor, dá um exemplo aí pra gente. Sim, sim, sim. Mesmo exemplo de antes, agora na forma negativa. Perceba. E você tem 3 verbos. Você vai adicionar esse not em um dos verbos auxiliares. Logo, você coloca junto do have. Tá aqui, ó. Has not. Ele que está me indicando forma negativa. Então, ele não tem trabalhado o dia todo. Olha aí, ó. He has not been working all day. Ele não tem trabalhado, ele não fez isso. Não sei que hora foi que ele começou a trabalhar, não, mas já parou. Ele não tem trabalhado o dia todo hoje. Sei lá, hoje ele deveria estar trabalhando o dia todo, mas hoje é feriado, então he has not been working. Ele não tem trabalhado o dia inteiro. OBS. Observação. Na forma negativa, esse verbo have pode aparecer em sua forma contraída. Aí você junta ele, você soma. Contrair é juntar. Tá lá o nosso quadro resumo, né? Haven't. Haven't. Ou hasn't. Tá ok? Lembrando, eu utilizo has na terceira pessoa do singular. Tá bom, gente? Terceira pessoa do singular. He, she, it. Belezinha? Professor, e para fazer a forma interrogativa? Interrogativa, você deve lembrar de duas coisas. Para fazer pergunta, você vai colocar um ponto de interrogação no final. E para interrogativa, você vai inverter. Ó, interrogativa, inverte. Inverter, gente, é trocar a frase de lugar. Trocar os elementos da frase. Você vai trocar a ordem dos elementos. Então, professor, como é que vai ficar? Você vai trazer o have para frente. Então, professor, o mesmo exemplo. Ele tem trabalhado o dia todo? Olha como é que eu faço, ó. Has he? Ah, professor, então eu troquei de lugar. Estava na forma afirmativa, troquei de lugar. O verbo auxiliar, have ou has, com o nosso sujeito. Então, para a forma interrogativa, você vai inverter, você vai trocar as posições. Has he been working all day? Ele tem estado trabalhando? Ele tem trabalhado o dia todo? E não esqueça, é claro, de colocar o pontinho de interrogação no final. Professor, e os outros verbos, eles vão ser alterados de alguma maneira? Não.
O verbo been continua been. E o verbo com ing continua com ing. Nenhuma alteração. Tudo bem, gente? Massa! Mas, professor, presente perfeito contínuo? Como é que a gente vai poder fazer, então, a diferenciação entre o presente perfeito simples e o presente perfeito contínuo? Qual a diferença? Vamos pensar um pouquinho? Olha só, repare. Eu tenho aqui duas imagens e nessas duas imagens você vai conseguir observar a diferença. Perceba. Eu vou dar 2 minutos, acho que é tempo suficiente para você ler cada uma das tirinhas e analisar. E eu quero que você me diga qual a diferença entre as duas. Qual a diferença entre o presente perfeito simples, olha a dica, simples, e o presente perfeito, olha a dica, contínuo. Qual a diferença? As pessoas são diferentes e muito. Qual a diferença? Qual a diferença? 2 minutos, então, na tela para vocês. E aí, galerinha, qual foi a diferença que vocês notaram? Deu para perceber? Se você observa bem os dois exemplos, você consegue perceber que há uma diferença principal no que eu acabei de circular junto com vocês. Naquilo que é simples e naquilo que é contínuo. Já falei para vocês o que é algo contínuo, não é mesmo? Algo contínuo, galerinha, é algo que é progresso, é algo que é processo, é algo que não tem uma finalização brusca, rápida. Não é assim. Então, se você pensa, por exemplo, no verbo escrever. Gente, escrever é um tempo contínuo, não tem jeito, é um verbo de continuidade. Você escreve, você elabora, você reelabora, você apaga, você planeja, você faz um rascunho, você pergunta para o professor de redação de vocês. Tenho certeza absoluta que ele vai dizer a mesma coisa. Não tem como redação ser escrita assim, ó. Escrevi, acabou. Não, não é assim. Pensa no verbo aprender. Aprender, minha gente, é obrigatoriamente algo de processo. Você não pode dizer assim, eu aprendi, ponto, acabou. Não. Aprender não é algo finalizado, não é algo simples. É algo que demanda tempo, demanda prática, demanda esforço, demanda tudo isso. Por isso que a gente tem tanto tempo estudando. E quem é mais sábio nunca para, né, de estudar. A gente sempre está estudando. Isso é algo contínuo, é algo processual, tá bom? Professor, e se eu pensar em algo mais pontual?
O que eu posso dizer? Eu posso falar, por exemplo, olha, eu vou falar um aqui que vai misturar as coisas, mas atenção. O verbo ler, por exemplo. Que tal o verbo ler? Professor, eu tenho aqui um cartaz e eu leio o cartaz. Eu peguei ali 1 minuto, leio o cartaz. Pronto, leio, finalizei a leitura. Maravilha. Então você consegue perceber que o aspecto desse verbo é um aspecto simples. Você leu e finalizou a sua leitura. Acabou-se. Agora, um exemplo que eu dei mais cedo sobre literatura, não tem como. Você lê literatura e finalizar. Não existe isso. Você passa um tempão lendo, refletindo, relendo, repensando, analisando outras fontes, percebendo mais detalhes sobre os autores. É assim que você faz. Então, verbo ler, ele pode ser tanto simples quanto verbo contínuo de processo. E esse é o ponto central da diferença entre o presente perfeito simples e o presente perfeito contínuo. Vamos analisar? Vem comigo aqui, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada aqui. No primeiro quadrinho, você percebe que o garoto diz assim, ó. I've grown 1 millimeter in 1 year. Pronto. Eu tenho aqui, ó, sujeito I, meu verbo have e meu verbo grown. O que aconteceu aqui, gente? O restante é complemento. Eu não vou mexer nisso, não. Vou deixar o restante pra lá. I have grown. Pronto. Grown e have. Esses são os meus dois verbos. Verbo 1 e verbo 2. Meu verbo 1, meu verbo have, eu já mostrei pra vocês. Ele é verbo auxiliar. E ele auxilia o quê, minha gente? No final das contas. O que ele está auxiliando mesmo? Ele auxilia tempos compostos. Ele auxilia tempos perfeitos. E que tal o verbo grown? Esse verbo grown, ele está no que a gente chama de PPP. PPP, professor, o que é isso? O PPP é o particípio passado do verbo principal. Ah, professor, então tá aí, ó. PPP. Particípio passado do verbo principal. Professor, e aí esse verbo é o verbo grow. É o verbo grow, que é o verbo crescer. Grow no presente. No passado, ele é o verbo grew. Quer dizer, professor, que só mudou uma letrinha só. A letra O, a letra E. Grew. E no particípio passado, que eu estou chamando aqui de PPP, particípio passado do verbo principal, ele se transformou em grown. Olha aí. Então quer dizer que o garotinho aqui, ó, ele tem crescido 1 milímetro por ano. Coitado, ele queria crescer mais, mas aí durante o ano ele só cresceu 1 milímetro. Eu acho que essa percepção dele tá um pouco distorcida. Talvez ele quisesse crescer mais e não deu certo. Mas tá aí, essa é a percepção dele. Eu cresci 1 milímetro por ano. Perceba que o verbo crescer começou e finalizou. Não teve assim, gente, um processo não, né? Ele cresceu, acabou-se. Ele não vai crescer mais. Cresceu, acabou. Aí. É presente perfeito, porque é uma experiência que o garotinho tem. Por isso que é presente perfeito. Presente perfeito simples marca uma experiência. Pensa aí na experiência que você teve. Professor, semana passada eu comi sushi pela primeira vez. Muito bem, uma experiência. Professor, semana passada eu assisti aula de alemão pela primeira vez. Experiência que você teve. Professor, há 1 ano atrás eu pulei de paraquedas. Olha aí, experiência que você teve. Por isso, quando você estiver falando de experiências, você usa o presente perfeito. Mas você usa o presente perfeito simples. Por sua vez, se você estiver no presente perfeito contínuo, que eu já mostrei para vocês, presente perfeito contínuo é aquele que você vai ter 3 verbos. Você vai ter o verbo have ou o verbo has como primeiro auxiliar, que vai te dar o tempo presente e vai ser utilizado para falar de formas negativa e interrogativa. Você vai ter o verbo to be, que vai estar no particípio passado, porque teu tempo é um tempo perfeito.
Ele tá aí, ó. Been. Ele tá aí, ó. Been. E como ele é contínuo, você vai ter o seu verbo principal com ing. Essa é a configuração do teu tempo presente perfeito contínuo. Verbo principal com ing. Olha aí o exemplo. He's been waiting for you for 60 years. Duas tiazinhas aqui conversando, duas vovozinhas conversando. E uma diz para a outra assim, ó. He's been waiting. Olha aí, ó. Has, né? Been tá aqui, ó. Been. E o verbo principal aqui é o verbo wait. Olha aí, ó. Wait. Wait é o verbo esperar. A gente se espera em um processo, não é mesmo? Você não espera e finalizou. Não é assim, não. Passa um tempo esperando. Aqui, se você observa bem, quem é que estava esperando? Ele esperou por 60 anos. Olha aí o velhinho, ó. Já tá aqui só o esqueleto do coitado. Ele te esperou, mulher, por 60 anos. O que foi que tu fez por ele? Caramba, você esperou por 60 anos. Foi. Aí, ó. Ele te esperou por 60 anos. Lembra do nosso uso? Qual é o uso do presente perfeito contínuo? É a ação ou estado. O verbo esperar é uma ação ou é um estado, gente? É um estado, né? Ele ficou lá quietinho, ficou lá paradinho, escoradinho aí nesse muro, ó. É uma ação ou estado que começou no passado e não finalizou. Não finalizou. Então, olha só, mesmo depois de morto, só o esqueletinho, ele continua esperando. Ele ainda espera. Então, ele tem te esperado por 60 anos. Eita, amor verdadeiro, viu? Tem esperado por 60 anos. Aí, ó. Presente perfeito contínuo. Professor, qual vai ser aí, então, o ponto-chave de diferenciação entre esses dois? Primeiro ponto, presente perfeito simples. Pontos de diferença. Presente perfeito simples só possui dois verbos. Dois verbos. Presente perfeito contínuo possui três verbos. E o segundo ponto é justamente no que está se referindo aos verbos. O presente perfeito contínuo obrigatoriamente vai ter um verbo com ing no final. Por quê? Porque isso é que é ser contínuo. Ser contínuo, em inglês, é ter ing. Ser contínuo, em inglês, é ser um processo. Tá bom, gente? Ser contínuo é ser um processo. E ser processo é ter verbo principal no ing, que eu vou chamar esse ing de gerúndio, ou eu também posso chamar esse verbo ing de particípio presente. Tá ok, gente? Mesma coisa. Então, você vai ter o gerúndio ou o particípio presente, que em português a gente traduz como NDO. Não é isso, gente? NDO. Andando, caindo, fazendo, trabalhando, estudando. Em inglês, você coloca o ing e está resolvido. Ele vai te dar essa noção de processo. Essa noção de não foi aqui, terminou, acabou. Não. Tem um tempo. Dura por certa quantidade de tempo. Ok, gente? Então a gente vai finalizando por aqui. Tá ok, gente? Na nossa próxima aula, a gente cai nos exemplos. A próxima aula vai ser exercício, exemplo e atividade. Tá ok? Por hoje, nosso tempo vai se esgotando. Nossa aula vai ficando por aqui. Um forte abraço e até nossa próxima aula. Bye bye. See you.